Durante o evento da sua pré-candidatura em Maceió, Lula afirmou que tentou libertar os sequestradores do empresário Abílio Diniz. O petista revelou que procurou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso para pedir a soltura de 10 pessoas envolvidas no crime que aconteceu em 11 de dezembro de 1989 em São Paulo e durou 6 dias. Entre os sequestradores, 5 eram chilenos, 2 eram canadenses, 2 argentinos e 1 brasileiro. O grupo chegou a ser condenado e as penas variavam de 26 a 28 anos de prisão. Segundo Lula, ele alertou o FHC sobre uma greve de fome iniciada pelos sequestradores e foi fazer o pedido a seu aliado, Renan Calheiros, que era ministro da Justiça na época. Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro fez comentários sobre a declaração de Lula. Segundo o chefe do executivo, o petista quis enviar um recado a criminosos. Alguém tem ideia por que o Lula falou do sequestro de Abílio Diniz? Não, também Ninguém não sabe isso, não? Eu vi, não sabíamos que ele falou, só não sabíamos assim. Ele contou da história que estava com pena de 10 meninos que estavam presos. 10 meninos de 42 anos, né? Esses 10 eram 5 chilenos, 2 argentinos, 2 canadenses e 1 brasileiro, que estavam no segundo sequestro. Tinham sequestrado uma pessoa, 60 e poucos dias, depois tinham sequestrado Abílio Diniz. Havia um pedido de resgate de 30 milhões de dólares para Abílio Diniz. E daí falou que esses meninos cometeram um equívoco. O sequestro é planejado, pessoal. Ninguém vai sequestrar o João ali. Não, ele vê quem é o João, onde ele mora, a rotina de vida dele, onde vai ser o cativeiro, como vai ser as negociações. Mas por que o Lula tocou nesse assunto? Alguém tem ideia? Não. Ele deu um recado para todos os narcotraficantes e bandidos do Brasil que estamos juntos. Entenderam? Só isso aí. Até 1999, todos os estrangeiros foram extraditados e o brasileiro foi indultado. Vamos a Brasília, na análise de José Maria Trindade. Olha, essa fala de Lula é isso mesmo. Dá uma dica aos narcotraficantes de que estamos juntos e no meu governo faz uma greve de fome, faz uma movimentação na cadeia, que aí eu aproveito e dou canetada e absolvo todos. Não é possível. A vida não é tão romântica assim. Existe sim uma possibilidade, alguns falam aqui, em 25% de pessoas que entram no crime por coincidência, porque estavam no local errado, na hora errada, e acabaram entrando. Se não houvesse aquele momento, ele não seria criminoso. E mais, quando sai da cadeia, nunca mais voltam a delinquir. 25%. 75% não. Delinque, volta e delinque de novo. Se as leis são afrouxadas, isso aumenta e exponencialmente. Eu nunca torci aqui quando vem com propostas de aumentar a punição para tal crime. A minha história, a minha defesa é sempre assim: foi condenado a 10 anos, que cumpra os 10 anos. Foi a 40 anos, 40 anos. Não tem essa história de ficar em liberdade condicional, saidinha, não sei o quê. As leis já garantem uma pena alta. Mas aí tem aquela história de saidinha de não sei o quê, semiaberto, progressão da pena, indulto, se acontece isso aí. Olha, todo mundo discutiu o indulto que o presidente Jair Bolsonaro assinou para o deputado Daniel Silveira. Olha que diferença, olha que diferença. Os sequestradores do Abílio Diniz, quem se lembra daquela imagem de Abílio Diniz sendo libertado, você te revolta ouvir uma conversa fiada dessa de que são garotos que foram pegos matando aula ou coisa parecida. Não, o sequestro é um crime hediondo. Eu, para te falar a verdade, tomei conhecimento da seriedade desse crime quando eu cobria o Congresso Nacional, como faço acompanhamento até hoje, no governo José Sarney, e um grupo de parlamentares, né, ia à reunião da ONU nos Estados Unidos. E o Gabeira estava indicado pela Câmara dos Deputados para representar o Brasil, o Congresso brasileiro. Isso foi votado e tal entre os parlamentares. Os Estados Unidos não. Se ele vier aqui, nós prendemos ele. E aí vai ter um conflito internacional muito mais sério. E aí todos entraram em cena. Inclusive o pessoal da direita e tal, liberal. O Sarney, naquela época, era o liberal, né? E ligou para o presidente dos Estados Unidos, ligou para autoridades norte-americanas e eles disseram não. Uma vez terrorista, para sempre terrorista. Resumindo, esse pessoal que sequestrou o embaixador dos Estados Unidos
nunca mais vai poder entrar nos Estados Unidos. Se entrar, é preso. É o Franklin Martins, o Gabeira e outros, né? Então, esta é a realidade, e assim deve ser, assim que deve ser. Não negociar com terroristas, com bandidos, né? E não perdoar. Cumpriu, tem que cumprir a pena integral. E eu adianto que as leis brasileiras são leves porque apostam na recuperação. É isso mesmo. Não tem pena de morte, não tem prisão perpétua, e a pena máxima, que era de 30 anos, agora foi por 45 anos. Finalmente, né? A pessoa condenada a 800 anos, ele só podia ficar na cadeia 30 anos, que era a pena máxima no Brasil. Então é preciso regular esta lei, essa tal dosimetria, que é a quantidade de anos, meses e dias que podem os condenados ficarem presos. Portanto, não é nada de criancinha, não tinha ninguém matando aula, não. Sequestrando de arma em punho e queria muito dinheiro. Não pode ser tratado assim. Isso é mesmo um recado, como diz o presidente Jair Bolsonaro. É pedido de voto para bandido. Opinião agora de Augusto Nunes. Eu vou me estender um pouco mais, porque essa declaração do Lula é especialmente repulsiva. Em 2010, março de 2010, o Lula declarou o seguinte a propósito de presos cubanos, presos políticos que estavam em greve de fome. A greve de fome não pode ser utilizada como pretexto para libertar pessoas em nome dos direitos humanos. Pois ele diz, temos de respeitar a determinação da justiça e do governo cubano de deter pessoas em razão da legislação de Cuba, como quero que respeitem o Brasil. O Lula comparou os presos políticos cubanos em greve de fome quando ele numa das visitas, né, numa das incontáveis visitas que ele fez ao Fidel Castro, o seu ídolo, ele comparou os presos políticos aos presos comuns de São Paulo, aos assassinos de São Paulo, ladrões. Foi isso que ele fez. Agora, ele diz que 11 anos antes dessa declaração, ele interveio em nome dos garotos, né, dos jovens. Ninguém era jovem ali, eram veteranos guerrilheiros, estavam havia anos, né, na luta armada. Eram salvadorenhos, uma organização salvadorenha e o movimento de esquerda revolucionária, o MIR, do Chile. Havia 4 chilenos, 3 argentinos, 2 canadenses e 1 brasileiro. Todos terroristas. O Abílio Diniz ficou num buraco dentro de um caixote que ele não conseguia quase respirar. Ele ficou durante 6 dias respirando por um buraco aberto nesse caixote, que tinha um cano e ele aspirava o ar por ali. Então o Lula qualifica de bandido qualquer preso político cubano em greve de fome. Ou se fosse venezuelano, ele diria a mesma coisa. Agora, como é da turma dele, ele acha que esses são meninos que cometeram um erro. É repulsivo também esse comentário, porque o Lula disse a mim, numa entrevista feita em 1997, para um documentário produzido pelo Banco de Boston, que ele fez o seguinte na greve de fome decretada pelos metalúrgicos presos durante a greve dos operários de São Bernardo do Campo em 1980, quando ele ficou no hotel do Tuma, tinha todas as regalias garantidas pelo delegado Romeu Tuma. Os metalúrgicos decidiram, eram cerca de 10, 12, não me lembro, eles decidiram entrar em greve de fome. O Lula era o líder. E o Djalma Bom, também era dirigente metalúrgico, descobriu embaixo do travesseiro do Lula que ele tinha encomendado um saco de bala paulistinha para comer durante a greve. Então o Lula é falsário, farsante, até em greve de fome. E ele disse a mim, tem o vídeo que mostra essa declaração. Eu queria enganar a fome, né? Porque eu sou contra a greve de fome. Greve de fome não serve para nada. É uma bobagem, só arrisca a sua vida. E agora vem bancar o solidário com garotos
que cometem pequenos crimes. Isso mostra o que é o Lula. Isso mostra o Lula do Petrolão, do Mensalão, da Rosemary, o Lula criminoso, né? Essa atitude dele é um pequeno exemplo do prontuário dele, da capivara que ele tem, que é de assustar qualquer chefão do PCC.